não só na nossa cidade, mas como no mundo, né? Exato. Com toda essa mudança. Que é o combate a emergências climáticas como uma crise ambiental, econômica e social. Como você vai fazer o estudo? Como você vai cuidar do lixo que é produzido? Como você vai cuidar da saúde das pessoas se você não sabe qual é a sua população? Então, com os dados, a gente consegue entender quem somos, o que temos, o que precisamos. E dizem que é um problema da natureza. Não é um problema da natureza. O problema é do homem que cada vez mais agride essa natureza. Exato. Na minha casa, eu me lembro, nos meus 27 anos de vida, algumas vezes já teve a enchente, a água entrando e... Eu acredito que vai haver mudança, eu acredito que aos poucos a gente vai conseguir mudar, né? Nós passamos por 4 anos muito difíceis e já está começando a se enxergar o mundo de forma diferente. Eu sou Mariana Galdino, eu sou do Labijaca, sou coordenadora de formação do Labijaca, né, uma pasta nova que vem inaugurando uma necessidade de colocar em prática mesmo, né, os nossos trabalhos, botar a mão na massa, sentir essa pesquisa que a gente faz, essa comunicação de impacto que a gente traz e agora formar as pessoas também nos temas que a gente trabalha dentro do nosso laboratório. Né? Eu também sou graduanda em Direito pela UERJ, já trabalho com o tema que a gente vai trabalhar hoje, tem em torno aí de 1 ano e meio mais ou menos. Estou fazendo esse suspense de propósito, porque eu já vou falar qual é o tema que a gente vai falar hoje. Sou mãe do Akin, meu bebezinho de 9 meses, sou uma mulher preta, tenho 23 anos, sou cria da Cidade de Deus, acho importante a gente se situar também em termos de território. E hoje eu tô com convidados aqui ilustres pra gente discutir sobre um assunto super quente, um assunto super atual, né? Muito importante a gente estar colocando na mesa e protagonizando com pessoas pretas, periféricas, que é sobre meio ambiente, justiça climática e meio ambiente. Antes de falar um pouco mais sobre isso, eu vou passar a palavra para meus convidados para eles poderem se apresentar também. Olá a todos, eu sou João Vitor, sou cria do Jaca, eu sou nutricionista e atualmente estou graduando curso de Educação Física na UFRJ e estamos aqui, né, para a gente debater, discutir um pouco sobre essas mudanças climáticas e que influenciam diretamente na nossa vida. Por exemplo, chove muito, né, lá na área, o rio, ele alaga, infelizmente, entrando águas nas casas das pessoas. A gente vê como, principalmente no verão agora, esse momento, o número de mosquitos incomodando, o calor, e quanto isso impacta dentro da nossa saúde, no nosso território também, de manguinhos, né, lixos espalhados. Então é interessante a gente abordar esse assunto hoje, né, ainda mais nessa questão da justiça climática, justamente que, ao meu ver, colocam a culpa em nós, como somente população, mas o tratamento que é dado nas regiões periféricas, Jacarezinho, Manguinhos, por exemplo, é totalmente diferente de regiões como a Zona Sul. Por que há esse tratamento diferente? Por que lá as coisas funcionam e aqui não? Então, a justiça climática é isso, a gente tentar entender o que de fato está por trás do problema para tentar criar soluções que possam influenciar na nossa vida. Exatamente. E hoje a gente vai destrinchar um pouco dessas desigualdades também, né? Que são tão pano de fundo mesmo, né? Dos nossos contextos. Passo a palavra para você. Bom dia a todos, meu nome é Adalberto, sou formado em administração com pós-graduação na área de gestão ambiental, né? O que me leva a fazer? O João Vitor praticamente já falou uma grande parte dos conceitos, né? Sou cria do Jacaré, mais ou menos há 55 anos, e o que eu vejo são essas mudanças, né? E o que eu acho de muito interessante é que quando se falava que a gente estava acabando com todo o nosso verde, asfaltando tudo, né? Acabando com todo o espaço que tínhamos para os jovens, para as crianças, com a não entrada do Estado, a gente não conseguia entender, né? E hoje a gente está começando a ver, enxergar o que está acontecendo, não só na nossa cidade, mas como no mundo, né? Exato. Com toda essa mudança. Exato. Então, é justamente para isso que nós estamos aqui, né? Exato. Para tentar encontrar soluções e dar ideias para que isso tudo mude.
Com certeza. Bom, para dar início assim ao nosso papo de hoje, eu vou trazer um conceito, né, que a Casa Fluminense trabalhou em cima da Agenda 2030 deles, que é o conceito de justiça climática. Eu acho que é muito importante a gente trazer o que isso significa, afinal de contas, né, para o nosso público também, porque infelizmente a gente, quando trabalha sobre meio ambiente, né, e pensa esse termo justiça climática, a gente ainda tem um olhar muito distante, né, da nossa realidade, como vocês mesmo falaram. A gente, quando pensa em meio ambiente, a gente muitas vezes não pensa nas áreas de favela, né, que são as mais impactadas por esse problema, né, e pensar meio ambiente também enquanto potência, né? O que significa? E aí a Casa Fluminense, ela traz um conceito muito interessante, que eu acho que é importante a gente ter em mente, que é o combate a emergências climáticas como uma crise ambiental, econômica e social, assegurando que as políticas de mitigação, adaptação e resiliência promovam a transição justa e a garantia dos direitos sociais. Reconhecer que as populações que menos contribuem para o aquecimento global são as que mais sofrem as consequências com os eventos externos e desastres ambientais. Acho que esse conceito, assim, não sei vocês, mas ele para mim contempla muito o que a gente fala sobre em termos de desigualdade, em termos de racismo ambiental, que é também uma coisa que a gente vem trazendo ao longo dos anos, né, embatendo, porque não sei se vocês sabem, né, mas esse termo racismo ambiental ainda não é um termo muito bem aceito por boa parte dos acadêmicos, por boa parte de ativistas brancos, né, ricos, que falam de meio ambiente, trabalham com meio ambiente, mas não legitimam a desigualdade quando a gente trabalha sobre esse tema, o racismo ambiental quando a gente trabalha principalmente o racismo ambiental. Então eu acho que esse conceito da Casa Fluminense é muito interessante porque ele traz esse recorte de gênero, esse recorte de raça, esse recorte de classe, que é fundamental para a nossa discussão. Não tem como a gente discutir justiça climática sem tratar desses recortes sociais. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês entendem, o que vocês observam, né, do que é trabalhado sobre justiça climática dentro do território de vocês, de que forma vocês identificam isso no território de vocês. Vou passar a palavra primeiro para o João. Então, dentro desse contexto, teve uma pesquisa até do próprio Labijaca, né? Entrevistaram 89 pessoas. E dessas que responderam à pesquisa, 78% eram pessoas negras da região, né, do Jacarezinho. E elas identificaram ali que a maioria, cerca de 70%, disse que via muito acúmulo de lixo, de resíduos próximo às suas residências, lixos, né? Então há uma diferenciação, como eu disse no outro momento, no início da nossa conversa aqui. Há uma diferenciação em que nas nossas regiões mais carentes há uma falta assim, de saneamento básico. A gente vê muito lixo, a gente vê muito esgoto a céu aberto e virando criadouro, foco de mosquito da dengue. Sim. E outras pragas. E isso vai estar relacionado com a doença. Isso está relacionado com contaminação, né, de alimentos, né? A eliminação do lixo. Então eu vejo muito isso na nossa região. Sim. Esgoto a céu aberto, falta de saneamento básico, até a coleta do lixo seletiva nem se fala, é muito complicado. O lixo, se tem coleta, né, já é muita coisa, quem dirá seletiva. Eu vejo nisso. Então essa pesquisa foi importante porque ela consegue Sim. trazer a luz no que a gente está falando aqui. Exato. Essa pesquisa do Labijaca é uma pesquisa tratando sobre a dengue, né? Sim. E é uma coisa muito interessante. Quando a gente começou a falar sobre dengue, foi justamente também com esse plano de fundo, né? Pensando nas arboviroses e pensando qual a forma prática, visível, que o impacto ambiental causa nas pessoas. E às vezes a gente não conseguia perceber que várias doenças que acometem muito as populações e áreas de favela têm total a ver com a questão climática, né? Eu mesmo tive dengue, quase morri com dengue. E o prédio onde eu morava na Cidade de Deus, eu morava ali nos conjuntos habitacionais na Cidade de Deus. Era um prédio que em frente tinha um esgoto a céu aberto. E foi no período que esse esgoto a céu aberto estava muito ali em evidência e tal. E rolou um surto de dengue com a galera. Mas as pessoas não conseguiam associar de cara que aquilo era por conta daquilo, né? Sim. E aí muitas vezes fica rolando o que você falou, a culpabilização do morador. Exato. Que é o morador que é mal educado, que é isso, que é aquilo, que Isso. joga lixo, nananana.
Enfim, um grande problema mesmo. E você, senhor Adalberto, o que você pensa sobre? O que a gente vai enxergando, né, como o Estado pode falar, ou nós podemos falar de justiça climática, se a gente não tem um quantitativo. Hoje, dentro das comunidades, a gente não sabe qual é a população, né? Você nota que nós paramos para fazer uma pesquisa em relação a isso, e tivemos com a Clínica da Família. A Clínica da Família te dá um percentual, a Associação de Moradores te dá, o Estado, junto ao IBGE, te dá um outro percentual totalmente diferente. Como você vai fazer o estudo, como você vai cuidar do lixo que é produzido, como você vai cuidar da saúde das pessoas, se você não sabe qual é a sua população. E não sabe qual é a margem de pretos, as margens de brancos, você não tem nenhum tipo de informação, nenhum dados para poder fazer isso. Né? O que a gente consegue encontrar são as instituições particulares que estão procurando fazer alguma coisa. Mas isso é uma obrigação do Estado, para que a gente possa ter uma margem para poder trazer os benefícios sociais para que possa ser atendida essa população. E isso hoje não existe. Sim. Infelizmente, no Brasil em si, né, mas se tratando então da nossa comunidade, que é o Jacaré, e seus entornos, você não tem esse estudo para saber qual o impacto que isso gera. Sim. E como fazer com que o Estado entre para poder fazer os benefícios. O último censo do IBGE é em 2010. Sim. Né? A gente está tendo um agora que está com várias questões, né? Vários problemas, defasado, que absurdo, né? Bilhões de reais, né? Dinheiro público, nosso, investido numa pesquisa super importante, diga-se de passagem. O IBGE, o censo do IBGE é uma pesquisa séria, importante, mas que sofreu aí, né, com essa coisa do governo, daquele que a gente não vai falar, porque, né, é tipo pessoas que brotam, se a gente fala, brota. Então a gente não vai falar esse nome aqui. E sofreu, né, e aí a gente tá aí com esse problema do censo que seria feito agora e que vai ficar com dados mais uma vez que não vão transparecer, defasados, não vão transparecer a nossa realidade, né? E aí, falando sobre, eu vou até mudar um pouco o curso aqui da coisa, porque eu acho que esse assunto é um assunto que eu gosto. O que vocês pensam, né? Com essa defasagem de dados, assim, qual o impacto que vocês observam, assim, real, com essa coisa da defasagem dos dados, principalmente tratando de meio ambiente, assim, qual o problema que vocês identificam nisso tudo? Por que isso é tão importante a gente ter, afinal de contas? Vou passar a palavra para você, João. Então, com os dados, a gente consegue analisar a situação, que o número ele não mente. Ele nos mostra, né, a real situação. E com essa falta de dados, a gente fica como se estivesse dando tiro no escuro. Vamos tentar. E seria interessante compreender, olha, casos de dengue na região, quantas pessoas vivem em situação de rua, quantas pessoas estão em residências que estão em áreas de risco por conta de enchente, né? Quantas das casas às vezes não é enchente, mas poderia estar sendo beneficiada por uma proposta de uma luz solar, uma teto solar, né? A gente vai discutir mais à frente. Sim. Então, com os dados, a gente consegue entender quem somos, o que temos, o que precisamos para tomar as atitudes corretas para poder atender as nossas reais necessidades. Sim, completamente. É até uma proposta que a gente vai falar mais à frente, que pode ser usada, mas calma, fica aqui com a gente. E lá no final a gente vai entrar nas propostas, vocês vão saber qual é. Sim, sim. E o senhor? Essa falta de dados, né, leva com que o Estado gaste de forma errada. É o primeiro passo. E a falta de ouvir a população é outro fator também. Nós temos um caso agora que é a cidade integrada. Pergunto eu, é bom para a sociedade? Não é? Essa população que vai ser atendida pela cidade integrada foi ouvida? Essa é uma necessidade real? Né? A gente não está dizendo que seja bom ou ruim, porque a gente quer entender o que está acontecendo. E tudo isso acaba influenciando e impactando na vida daquele morador. Sim. Né? Então, essa falta de dados gera tudo isso. Gera essa falta de investimentos adequados. Exato. E faz com que o Estado invista de maneira errada.
A outra coisa muito importante é entender-se que tem que ter políticas públicas, não política de um determinado gestor naquele momento. Né? Tem que ser uma política de governo, saiu e dar continuidade, para que a gente possa conseguir atender às nossas necessidades e a gente ter um Estado mais forte e ter uma comunidade melhor. Infelizmente, ainda não conseguiram entender ou não há interesse de se fazer esse tipo de política. Por isso a gente vem sofrendo há anos, né, com essas mudanças, essas intempéries que acontecem no tempo. Aí dizem que é um problema da natureza. Não é um problema da natureza. O problema é do homem que cada vez mais agride essa natureza. Exato. E eu insisto em dizer que para mim é um projeto, sabe? É um projeto político. Também um projeto político e aí quando a gente fala sobre o genocídio da população negra, a gente trata sobre racismo ambiental, eu penso muito nesse lugar também. Porque se você tem dinheiro, você tem recursos, o investimento de bilhões para a área da insegurança pública, né, que são essas operações militares que acontecem em área de favela, então você está escolhendo. Você está escolhendo o que fazer com aquele recurso, aquele investimento. E você está escolhendo, portanto, matar, colocar em situação de não vida um determinado grupo, que somos nós, né? Porque se você tem bilhões para investir numa coisa e você não tem um recurso para investir num encanamento, num saneamento básico, né? A gente vê aí situações que não só no Jacarezinho, não só no Manguinhos, mas quase toda a favela tem um rio que se transformou num valão. E aí a gente tem sempre essa resposta de que é impossível de se resolver aquele problema, é impossível de se fazer aquela coisa. Porque os moradores contribuem. Ok, há uma contribuição sim da sociedade civil com a poluição, não estamos aqui dizendo que não, mas a gente tem um problema de educação também, que é chave, inclusive vai ter o tema também de educação, galera, assistam, vai ter o tema de segurança pública também, de saúde, tudo que a gente tá falando aqui, porque... Inclusive, falar de meio ambiente é falar sobre todos esses temas. É falar sobre tudo. É muito importante a gente fazer todos esses recortes, né? Então, achei incrível vocês tratarem disso, trazendo o Cidade Integrada, como o senhor Adalberto trouxe, porque é um projeto desenhado sem a gente, né? Sem a gente. Como fazer isso? Como fazer isso? Se a população não participa, né? Como você vai saber quais são as necessidades, né? Exato. Já vem com o bolo pronto. Já vi com o bolo pronto. Um bolo que a gente nem pediu. Ninguém quer essa festa. Pois é. E aí, bom, pensando agora problemas que vocês identificam, né? Porque eu acho que o nosso podcast tem esse intuito, né? Da gente denunciar também, de alguma forma. Quais problemas que vocês observam nos territórios de vocês, assim, problemas, chaves, assim, que tem a ver com o meio ambiente? Vou passar a palavra agora para o senhor Adalberto. Nós temos, primeiro, o problema do saneamento básico, né? Nós temos ainda valas a céu aberto, nós temos os problemas dos nossos, que eram rios, né? Hoje são valões, que todo o esgoto é jogado para dentro deles sem tratamento, né? Aí volta novamente o problema da cidade integrada, que deveria se olhar um primeiro passo isso. A questão da moradia, né? As pessoas morando em lugares insalubres, que isso poderia ser melhorado, a questão de energia, o problema da água, né, o tratamento da água, a água chegar para todos. Né? Então, a gente tem, assim, N problemas para serem resolvidos. Se a gente for listar, eu acho que o tempo aqui vai ser pouco se tratando da comunidade do Jacaré. Muitas coisas. Precisamos de uma área verde para que as crianças tenham espaço, precisamos de espaço para que as crianças possam fazer um exercício, um treino, ter uma área esportiva. Então, assim, se a gente vai linkando tudo, você vai ver que tem N coisas que o Estado não consegue atender e que a gente não consegue fazer com que aconteça. Né? Então, a gente, falando da questão ambiental, tem muita coisa para ser feita. Isso tudo interfere também na nossa saúde. Né? Com certeza. Você acaba tendo um custo muito maior, até mesmo para o Estado. E se tivesse a questão do cuidar um pouco melhor do espaço que nós temos. Com certeza. E você, João? Eu concordo com o seu Adalberto. Também tem essa sensação, né? A água entrando e
Na minha casa, eu me lembro, nos meus 27 anos de vida, algumas vezes já teve a enchente. Quem mora lá na região do Jacaré ali, somente na beira do rio, quando ele transborda, a água transborda, chuva forte, falta escoamento, falta limpeza do rio, tratamento do esgoto. Então muita gente acaba perdendo tudo que tem, já não é muito, infelizmente. Então vem a situação dessa e acaba se repetindo. E algumas obras, né, mas que nunca melhoram efetivamente. Esse é um problema. Outro problema citado aqui também, eu concordo. Por exemplo, se a gente quiser fazer um exercício físico na rua, tá um calor infernal. Por quê? Um asfalto quente, pegando o sol durante o dia, falta área verde para poder equilibrar o clima, amenizar, melhorar. Tendo mais áreas verdes, a gente vai ter um clima mais ameno, mais umidade do ar, melhor para se realizar uma atividade física, área verde. E isso também pode estar linkado, já que eu sou nutricionista, com a questão de acesso ao alimento. Por que não uma agrofloresta dentro do nosso território? Gerando emprego, gerando comida para as pessoas. De qualidade. Exato, de qualidade. Então são problemáticas que nós temos. Essas necessidades são coisas que poderiam estar sendo enfrentadas e trazendo soluções para nós. Exato. Você falou isso, assim, eu acho que isso é muito bacana. A gente tem aqui o exemplo da Horta de Manguinhos, a Horta Comunitária de Manguinhos, que também é um projeto muito importante, né? E a gente estava até conversando antes de darmos início aqui à gravação, né? Como que seria legal ter isso em outras áreas também, né? Que a gente tem um espaço aqui bacana, ok, só que ainda tem uma extensão enorme do território que falta, né? Uma melhor distribuição dessas áreas verdes, né? Um projeto que tenha como é que eu posso dizer, né? Que tenha em outros lugares também, né? Que a gente possa escalonar esse projeto também de alguma forma. Então é muito bacana mesmo, porque meio ambiente, segurança alimentar, a gente teve a pandemia aí, né? Tivemos um déficit enorme com relação à segurança alimentar, né? E aí isso é uma solução caseira. E que política pública dá para fazer. E não aí, é nada absurdo. Isso dialoga muito com a educação, né? E oportunidade, vai gerar emprego, vai ter as pessoas ali trabalhando, você vai mexer no ambiente, melhorando, trazendo mais verde, né? Mais qualidade para o ar, e alimento e emprego. Então... E interessante isso tudo, que a gente não está falando de nada novo, né? Porque todos esses projetos já existem, existem comunidades quilombolas que hoje fornecem em outros estados para a própria escola, levando isso tudo. Então são coisas que são projetos interessantes que a gente podia copiar e trazer para dentro da nossa comunidade. Mas realmente precisa do apoio do Estado, né? Que libere algumas áreas para que possam ser feitas. Nós temos a região, o entorno do Jacaré, e o Jacaré a gente tem uma grande quantidade de espaços, né? Galpões desativados de indústria, que foi uma área industrial, que já funcionaram nessa região e que hoje não estão mais, que poderiam ser melhor aproveitados. Né? Então tem uma série de coisas que podemos fazer, né? Com o braço do Estado para que possa melhorar. Agora o Estado tem que ouvir a população para ver quais são as reais necessidades. Exato, mas o Estado só quer aparecer com aquele braço opressor, né? Isso, com essa presença militarizada. Gastando bilhões. Exato. Operações que décadas e décadas não funcionam. Só mexeu na estatística. Só. Nada mais. Nada mais, exatamente. E aí, pensando em termos de solução, né? Que a gente também, o podcast tem esse intuito, né? A gente pensar soluções para os temas, né? O que vocês pensam em termos de melhorias para as comunidades de vocês? Vocês já trouxeram alguns exemplos. Áreas verdes, tratamento do esgoto, né? Mas eu queria ouvir mais. Qual a ideia que vocês vislumbram dentro desse tema? Então, como nós estávamos conversando anteriormente, acreditamos que seria interessante haver um censo dentro do território do Jacarezinho, feito por pessoas da região que moram ou que têm ali a familiaridade com o ambiente, e dentro do território de Manguinhos também, para primeiro começar a entender da população, olha, quais são as necessidades de vocês para o meio ambiente. Na casa de vocês, vamos fazer um censo, quantas residências tem, quantas famílias são, né? Quantas casas está faltando saneamento básico, está faltando energia, água, para começar a trabalhar o censo para nortear, né? E também pensar a geração de emprego. Por quê?
a gente vê, né, o pessoal do Alberto trabalha com isso, ele vai falar melhor do que eu. Com reciclagem que vira resíduo. E isso vai gerar emprego. E emprego gera renda. Renda você consegue comprar comida, você consegue se vestir, consegue ter um momento de lazer, né? Então, tudo voltado para o clima e meio ambiente do nosso território. Até mesmo falando, né, em relação ao censo, né, que o João colocou. Se você tem a clínica da família, que funciona tão bem para atender a população, por que não se fazer um censo usando as pessoas que estão na clínica da família? Sim. Né? Por que não treinar e não qualificar, trazendo moradores, mais o pessoal da clínica da família para poder fazer esse censo? Exato. Com certeza você vai ter uma quantidade de acertos muito maior do que você pegar um indivíduo que não está dentro da comunidade para poder fazer isso. E vai ser um facilitador, porque as pessoas vão abrir as portas, vão, por questão da confiança, vão falar. Sim. Né? Porque o indivíduo que está na clínica de família, ele mora dentro da comunidade. Então, assim, cria uma certa identidade para você poder estar falando, poder estar conversando. Sim. Que é diferente de uma pessoa estranha. Você vai simplesmente fazer um censo e fazer aquela coisa automática. Sim. Então, são coisas que podem estar acontecendo que já deveriam ter sido pensadas. Né? A outra coisa, essa questão do social, né? A luz social. Show, né? Que tem, a Light tem esse projeto de social para as comunidades. Aí, a Águas do Rio, que hoje, né, que era a SEDAI antes, você ter também essa questão, a caixa d'água social, porque o cara recebe água tratada, mas o cara tem como acondicionar essa água, ele tem aonde separar, então isso seria uma mudança de estratégia para poder facilitar a vida das pessoas, para melhor qualidade de vida, que impacta na saúde. Você tendo uma água de melhor qualidade, você começa a tratar melhor a sua saúde, né? Para que as pessoas, para que todos eles tenham acesso. A questão como o João colocou, a questão do lixo, né? Se a gente começar a enxergar que esse material que não é tratado, você pode ter pelo menos em torno de 70% a 80% desse material virar resíduo, esse resíduo gerar renda para a própria comunidade, com o sistema de cooperativismo dentro das comunidades, ter pequenas usinas para tratamento desse material. Né? Se a gente está falando de horta, né? Uma horta social, né? Então a gente também pode estar falando desse resíduo orgânico, que você pode fazer uma compostagem e servir para toda essa área. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que você pode estar fazendo para a melhoria da qualidade de vida da população, né? A geração de toda essa horta ser distribuída ou ser vendida em valores bem menores para a própria comunidade, para fator de renda, ou ser atendidas escolas no entorno, para que essas crianças tenham uma alimentação adequada. Tem formas e jeitos de se fazer. Exato. A questão é que quando o Estado entra, ele não consegue enxergar isso. Todos esses projetos têm que ser feitos com o apoio do Estado, mas pela gestão da própria comunidade, para que a coisa possa acontecer. Sim, é incrível, incrível. É o que a gente pensa sobre geração cidadã de dados também, né? Quando a gente trabalha com dados, mas pensando nessa colaboração ativa, né? Coparticipação, na verdade, nem colaboração, é coparticipação, né, dos moradores. Eu acho que tudo que o senhor falou contempla isso também. A gente precisa estar lado a lado nessa situação toda. A demanda não é uma coisa que você chega, toma aí. Não, a demanda tem que ser diagnosticada primeiro. Né? O senhor falou essa coisa da identidade também, da coisa do censo. Acho que é importante, porque a gente vê muito, principalmente o pessoal terceira idade, né, que desconfia, né? E tem a sua legitimidade de desconfiar, né? A gente sabe o que acontece. Então, são práticas que, se a gente tivesse mais próximo, a gente conseguiria entender. Mas não tem nem esse interesse, né? Não tem nem esse interesse. Pra gente finalizar também o nosso podcast, eu vou perguntar pra vocês, assim, de repente uma mensagem final, né? O que vocês vislumbram de futuro, né? Ainda mais quando a gente pensa no meio ambiente. Uma mensagem final pro nosso público aí que tá nos ouvindo. Que eu digo assim, eu acredito que vai haver mudança, eu acredito que aos poucos a gente vai conseguir mudar. Passamos por 4 anos muito difíceis e já está começando a se enxergar o mundo de forma diferente, a gente está tendo a aceitação do mundo inteiro novamente. Sim. E eu acredito, agora, o básico de tudo é educação. Exato. Tem que se investir maciçamente em educação. Educação é a base de tudo, a educação é que vai mudar o mundo. Se a gente preparar a nossa sociedade
E se a gente quer preparar a nossa sociedade para um mundo melhor, invista maciçamente em educação. Com a educação eu cuido da saúde, com a educação eu cuido da segurança pública, com a educação eu vou conseguir brigar pelo meio ambiente de forma melhor, né? Eu até vou enxergar quem são esses grandes poluidores, né? Até mesmo para que a gente possa dizer, será que eu preciso disso? A questão do consumo, será que eu preciso? Eu tenho necessidade disso? Ou o que eu já tenho já me basta? Então é isso que vai fazer a diferença, a educação. Educação, sim. Sim, eu também concordo, acredito, é um tema que está abrangendo, né, as próximas décadas, na próxima geração, não, as próximas décadas, é agora. Cuidar do meio ambiente por conta do aquecimento global, cada vez mais ficando muito calor em regiões que anteriormente não eram tão quentes assim. Essa mudança climática, então é essencial que seja feita alguma coisa. Claro que também a gente não vai se culpabilizar e nem acreditar que vamos resolver o mundo, mas acho que um trabalho em conjunto de levar a comunicação, reflexão da sociedade e nós aqui como pessoas pretas periféricas pensar, pô, caramba, é mesmo, né? O que é possível ser feito? Ouvir o outro, debater e dialogar. Então, dentro desse cenário dos últimos 4 anos, no momento a gente pode, é legal pra gente debater as ideias e a partir disso a gente conseguir agir, cobrar de quem tem que cobrar e ficar no pé mesmo, porque é importante, que é para nós, é para o nosso futuro e para as futuras gerações. E realmente a educação ela vai transformar. Exato. Muito obrigada, pessoal, pelo nosso papo. Assim, para finalizar, eu diria também que sem justiça racial não há justiça climática. Então a gente bater nessa tecla também, né? E aí, enfim, isso para mim significa muita coisa. E acredito que para vocês também. Esse foi o nosso podcast de meio ambiente com nossos convidados ilustres, seu Adalberto, Luiz Vitor. Muito obrigada pela participação de vocês. Assistam o próximo episódio, tá? A gente está lançando aí toda semana um episódio diferente para vocês consumirem sobre temas importantes para as favelas, especificamente Jacarezinho e Manguinhos. Você acabou de ouvir o podcast A Favela Que Queremos, realizado pelo Labijaca, com apoio da Casa Fluminense, parcerias com a Escola Politécnica da Fiocruz e o coletivo Manguinhos Cria. Compartilhe esse projeto feito por lideranças e organizações sociais das favelas do Manguinhos e Jacarezinho e também das organizações que fizeram parte de todo esse processo.